Porque a gente está falando o tempo inteiro de plano. Nós somos uma operadora de plano de saúde que comercializa plano de saúde. Como é que eu faço um plano sem planejamento? Ou seja, eu só cuido de você, depois que você tem um problema de saúde grave, vai parar na porta do hospital e eu te dou o atendimento. Não é um plano. Não é um plano. Estou dando uma garantia de atendimento. É um seguro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marcas de Valor Talks. Hoje a gente está com um cara simplesmente fantástico, um grande empresário, né? Um cara que está no segmento que é um segmento que não é fácil de empreender, que é o segmento de operadora de plano de saúde. A gente fala de Isaías Pertrelli. Vou falar aqui para vocês o currículo do cara, tá? Ele é empresário, CEO e fundador da Blue Saúde, né, plano de saúde com maior crescimento do país no ano passado, de 2023, e que tem serviços focados na personalização do atendimento e monitoramento da saúde através da tecnologia. Ele é publicitário de formação acadêmica com especialização em tecnologia e saúde pelo MIT e é apaixonado por inovação e IoT. Meu irmão, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, viu, irmão? Meu amigo. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Maravilha. E vamos começar falando um pouco que eu achei curioso, a sua formação em publicidade e propaganda. Sim. Conta um pouquinho pra gente aí. Eu sempre gostei de comunicação, né? Eu fiz um curso técnico de publicidade e propaganda quando era saindo da adolescência, né? E depois já fui para a faculdade. Sempre gostei de comunicação, sempre fui envolvido em projetos nessa área. Então, foi minha paixão ali inicial, né? Legal. Depois eu fui fazendo outras coisas e descobrindo que gostava de mais de uma coisa. Acho que todo mundo tem um pouquinho disso. Poxa, top, show de bola. Isso foi que ano? Você se formou em que ano? Rapaz, acho que 2000 e... Eu não sei se foi 2014. Tem um tempinho já, né? Eu já tô com 30, né? Mas a faculdade de publicidade e propaganda, né? Se a gente puxar para os seus dias atuais, te ajudou? Ah, com certeza. Legal. O conhecimento é tudo, né? Quando você envolve formas de aprender, né? E você compila essas informações, elas vão servir para você em vários momentos da sua vida, né? Acho que nem só na vida profissional, mas no dia a dia mesmo. Isso é verdade. E antes da gente falar do seu início aí no empreendedorismo, eu imagino que você deve ter começado com CLT antes de você empreender, né? Sim. Qual foi seu primeiro negócio? Meu primeiro negócio foi uma empresa para fornecer telemedicina. Perfeito. A gente começou a desenvolver um software de telemedicina e tentar disponibilizar para operadoras de plano de saúde, né? Para médicos. Mas a gente tinha ainda no Brasil uma limitação muito grande, né? Regulatória, que não permitia, né, que a telemedicina fosse amplamente utilizada. Perfeito. Mas lá fora isso já era uma realidade há algum tempo. Perfeito. Então, nosso objetivo era, de fato, trazer a telemedicina e democratizar o acesso à saúde através da telemedicina, né? Pouco depois a gente teve a pandemia, o que fez com que a telemedicina se tornasse, né, algo comum na vida das pessoas. Verdade. Então, esse negócio foi o seu pontapé inicial no segmento de saúde? Sim. Eu fiz consultoria para algumas operadoras antes, né? E a busca da telemedicina foi, inclusive, visualizando esse gargalo, né, no atendimento que a maioria dos planos de saúde acabam tendo. Foi daí que eu comecei a estudar, né, esse produto que já era super funcional no mundo afora e achei uma lacuna enorme aqui no Brasil por não ter, né, produtos nesse sentido. Quando a gente foi colocar no mercado, aprendemos da pior forma possível que a regulamentação ainda não permitia. Mas não demorou muito para isso ser regulado, né, e se tornar algo obrigatório, né, como é hoje. Mas quando você falou que depois vocês perceberam que não existia regulação, vocês primeiro pensaram na ideia, num projeto, colocaram no mercado, depois que foram buscar o entendimento da regulação? Na verdade, assim, não é que a telemedicina fosse proibida para o mercado como um todo, mas os principais entes que utilizariam, né, o serviço como operadoras tinham limitações regulatórias em relação a isso. Perfeito. Então, eu conseguia até comercializar, mas para o principal cliente ali eu tinha uma dificuldade porque ele tinha um problema regulatório, né?
Maravilha. Aí eu quero entender como é que esse negócio, não sei se você teve algum outro negócio depois, mas como é que esse negócio ele pivotou aí para a Blue Saúde? Na verdade, nesse meio tempo eu comecei a estudar de forma mais profunda, né, o mercado de saúde suplementar, né, o funcionamento das outras operadoras. Eu fui buscar esse conhecimento também lá fora para entender como é que funcionava o mercado de saúde, né, mundo afora. E uma empresa que saltou os olhos assim o formato de serviço, né, é uma empresa que foi comprada pelo Google, né? Ela teve a compra do Google de 50% dela. Né? Me fugiu agora a memória, o nome da empresa. Mas eu sempre cito, né, que é uma referência muito grande, porque eles fizeram um trabalho em que envolvia o plano de saúde ter uma relação de proximidade com o cliente. E eu achei super interessante isso. Apesar de ver algumas pessoas tentando modelos parecidos, né, no Brasil, mas eu sempre achei ainda muito raso. Legal. Porque se misturava muito com a relação médico ainda. Eu acho que o plano de saúde, ele precisa gerar uma relação de autoridade com aquele usuário, porque ele é um intermediador do serviço final. Né? Então, se o usuário, o cliente, ele não conseguir entender que o plano de saúde está ali para ajudá-lo, ele tiver aquela sensação de que é um ente que está ali para limitar o acesso dele à saúde, isso não vai funcionar. Né? E a gente vê isso no dia a dia de muitas pessoas. Então, o objetivo da Blue, desde o início, já nasceu com essa visão, né, de trazer o beneficiário, o usuário, para o centro. Tanto é que a gente não usa o termo beneficiário, apesar de ser o termo padrão, um termo que todas as operadoras usam, porque a gente entende que não é um benefício. Sabe, né? Você está pagando por isso, você tem direito. Então, a partir do momento que eu tenho você como cliente, você é um usuário do meu serviço, eu preciso te dar, né, o melhor atendimento possível. E foi daí que surgiu a base do nosso negócio, né, que é a Blue hoje, que é o meu principal negócio, meu orgulho, né, e a gente está aí focado em construir o maior ecossistema de saúde do Brasil, com toda certeza. Cara, muito bom. E eu tenho uma curiosidade, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu respiro um pouco no mercado de saúde desde 2006, né? Já com alguns... Sempre focado em comunicação, né, em mídia, mas vivenciando um pouco esse mercado de saúde. Conheço um pouco a dificuldade que é empreender na saúde suplementar, né? Principalmente sendo uma operadora de plano de saúde. A Blue começou em qual foi o ano que a Blue começou a operar? A Blue começou em 22. 22. A gente está falando aí de 2 anos, né? Sim. Como é que foi esse início, né? Como é que foram os desafios desse início de colocar esse negócio de pé? A gente teve, né, a parte regulatória, a gente teve nossa autorização de funcionamento pela agência, se eu não me engano, se não falha a memória, final de 2021. E a partir daí a gente começou a colocar em prática o nosso MVP, nosso produto ali inicial, que é o que a gente já estava desenhando há quase um ano, com base nesses estudos, a Oscar Health, né, o nome da operadora americana. Perfeito, Oscar Health. Que a gente usou como referência lá desde o início, porque a Oscar, ela tem esse processo de cuidado, né, a atenção primária, mas não no formato que é amplamente discutido e utilizado no Brasil, né, que é a atenção primária do médico. A gente fala na atenção da operadora, na atenção do nosso time de saúde. Né? Então, a gente iniciou nesse final, no começo de 2022, né, a operacionalizar, e aos poucos foi entendendo na forma prática também como é que o mercado ia recebendo esse produto. Né? Nós lançamos produto com porta de entrada, com médico da família, fomos entendendo o comportamento dos usuários, né, entendendo o comportamento da população com os produtos que a gente estava colocando no mercado. Perfeito. A gente desenhou um plano, né, de 3 anos, foi o nosso plano inicial, para a gente entender aonde a gente chegaria nos próximos 3 anos. E esse planejamento já envolvia a nacionalização, mas ela acabou acontecendo mais cedo do que a gente esperava, né? Então, estamos aí crescendo até hoje de forma bem significativa. Maravilha. E engraçado que vocês começaram em Salvador, sim, Nordeste, né? Que não é uma praça fácil, né? Verdade. Ele falou, é uma praça árida, é uma praça difícil. E como é que foi colocar no mercado uma proposta diferente do que o público, a população está acostumada ainda com o modelo antigo de plano de saúde?
Hoje vocês têm uma proposta totalmente diferente, né? Com atendimento mais personalizado. Como é que foi, eu imagino que ainda está sendo, né? Mas como é que foi vocês aculturarem o público, né? Olha, a gente tem uma proposta diferente, uma proposta nova. Como é que foi esse desafio? Cara, eu acho que o maior desafio nesse sentido está em convencer o mercado, né? Mas não o cliente. Perfeito. O cliente ele está muito suscetível a essas mudanças justamente pela necessidade de uma melhoria no processo, né? As pessoas estão cansadas de não serem ouvidas, né? De ter uma relação difícil de comunicação que não é assertiva, de falar com, sei lá, 10 pessoas dentro de um único processo e ninguém resolveu o problema dela. Então, eu acho que esse é um gargalo que a saúde tem, né? E quando você pensa em escala de negócio, as pessoas acabam esquecendo dessa relação, né? Toda empresa que fala que é tech hoje ou que está vivendo o momento da startup, né? Ela acaba, a grande maioria, focando muito em tecnologia na ponta, né? E as relações, a equipe de trabalho interna. Então, você tem aí alguns bancos, né, fintechs, que você passa o dia inteiro para falar com alguém, você só fala com o robô, é só chat. Na Blue, diferente de outras operadoras e de outros negócios nesse sentido, a gente tem um foco muito grande na relação com o cliente. Então, ponto eu preciso colocar tecnologia, sim, na ponta para o meu usuário, mas eu preciso colocar muita tecnologia na base do meu processo para que eu tenha mais pessoas na ponta. Então, a gente foge um pouco do modelo que tem sido utilizado tradicionalmente, até no sentido de como a gente recebe o cliente. Porque o meu objetivo é fazer com que o cliente se sinta ouvido. Certo. Então, eu não posso ter um cliente que, de repente, diga, eu estou com dificuldade para falar com o Blue. Eu tenho... Sim, todos os nossos produtos são voltados à relação com o cliente. A gente agora está desenvolvendo... Agora não, né? A gente, desde o início, tem um produto, agora ele está quase ficando pronto, que é o Blue 360, que é o nosso carro-chefe, é o produto que a gente mais acredita, né? É um produto que ainda vai passar por uma aprovação, né? Da agência quando a gente finalizar esse modelo todo para colocar em prática. Mas a gente já faz esse MVP internamente. É um produto que tem monitoramento com dispositivos vestíveis, né? A gente está o tempo inteiro buscando tecnologia para entender a saúde das pessoas. E a gente, de forma alguma, faz isso com o objetivo de limitar o acesso. Muito pelo contrário. A gente faz isso com o objetivo de proteger a saúde. Perfeito. Prevenir, né? Prevenir. Porque a gente está falando o tempo inteiro de plano. Nós somos uma operadora de plano de saúde que comercializa plano de saúde. Como é que eu faço um plano sem planejamento? Ou seja, eu só cuido de você, depois que você tem um problema de saúde grave, vai parar na porta do hospital e eu te dou o atendimento. Não é um plano. Não é um plano. Estou dando uma garantia de atendimento. É um seguro. Estou garantindo que você vai ter o acesso. Verdade. Então, a gente até brinca internamente com isso, né? A gente quer fazer com que os planos de saúde, isso não é algo que a Blue quer fazer único exclusivamente para ela. Ela quer trazer essa mudança para o mercado. Trazer essa cultura para os outros. Trazer essa cultura para os outros também. Para que esse modelo seja estudado por todo mundo e todo mundo vá acompanhando como isso vem funcionando para nós. Enfim. E replicando isso de forma prática. Por quê? Para mim é muito mais inteligente conseguir baratear os meus custos com dispositivos vestíveis, fornecer esses dispositivos para você, monitorar a sua saúde full time, ter uma concierge de saúde 24 horas ali, tendo acesso à sua saúde, seu prontuário, e qualquer situação que aconteça, o que você precisa acionar, você vai falar sempre com a mesma pessoa. Perfeito. Que conhece seu histórico de saúde, que acompanha você. Além disso, você ter a possibilidade de cuidar da sua saúde antes dela virar um caso mais crítico, né? Uma doença ali que você... Muitas vezes eu tenho uma situação pessoal, né? Minha mãe, ela teve 2 AVCs. Inclusive, hoje é aniversário dela, beijo, mãe. Ela teve 2 AVCs justamente porque ela tem uma pressão silenciosa. Então, ela só descobria que ela tinha um AVC depois que ela tinha todas as sequelas. Então, qual o objetivo desse produto? É trazer para você um acompanhamento que você mesmo não faz da sua saúde. Perfeito. Mas alguém vai estar ali monitorando você full time, um sistema, um software e um humano por trás
tendo acesso a isso para poder cuidar de você. E quando sua pressão subir, te ligar e dizer, você tomou sua medicação? Porque eu estou vendo aqui que sua última medição deu uma pressão um pouco mais alta do que eu comi. Né? Você tomou sua medicação porque sua glicemia tem alguma coisa errada. E a depender da situação, já indicaram um atendimento de urgência e emergência mais próximo ali para o cara ter esse atendimento antes dele ter, de repente, até os próprios sintomas. Então, eu acredito que com isso, né, o mercado ele consegue efetivamente executar aquilo que ele se propõe a fazer, que é ser um plano de saúde, e, ao mesmo tempo, eu estou trazendo para você um cuidado real para a sua saúde. Porque são, acho que quase 30 anos de regulamentação de plano de saúde, e os estudos mostram que não houve melhora significativa na saúde dessa população. Então, a gente tem que voltar e rediscutir o modelo de negócio. Porque se, de fato, ele estivesse trazendo e fosse funcional, a gente teria uma população muito mais saudável, a população que é assistida pelos planos, né? É verdade. Então, a gente não tem uma população mais saudável, os planos continuam caros e ficando cada vez mais caros, e, ao mesmo tempo, eles estão todos enforcados com suas próprias contas hospitalares, que fazem com que sua sinistralidade aí batam acima de 100% na maioria das vezes. Então, a gente precisa encontrar um caminho. Eu acho que esse caminho é cuidando efetivamente da saúde das pessoas. Isso é interessantíssimo, porque um grande problema que eu vejo nas operadoras chamadas incumbentes, né, que são as antigas, as tradicionais, é que elas são muito pesadas, muitas vidas, e elas não têm controle nenhum da carteira, né? Por exemplo, eu sou usuário de uma operadora e ela não sabe, por exemplo, o que é que eu estou... qual é o médico que eu vou, o que é que eu estou consumindo. Então, eu acho que essa proposta de vocês aí com o Blue 360 é bem interessante, porque vocês conseguem antecipar muitas coisas, não só levando benefício para a população, mas também fazendo um trabalho de prevenção e de controle de sinistralidade, né? Porque eu acho que esse é o grande segredo do mercado de vocês, né? Controle de sinistralidade, né? Plano de saúde, ele tem uma necessidade de trabalhar com previsibilidade de algo que ele não consegue prever. Então, o tempo inteiro você tem atuário para gerar preço, para que o produto seja equivalente e as contas fechem. Você tenta o tempo inteiro prever o imprevisível. Como é que eu posso prever melhor do que monitorar você, a sua saúde e cuidar de você enquanto você está saudável? Ou se você for uma pessoa que não é saudável, né? Porque as pessoas... eu acho que existe muito medo, né? Da operadora tentar limitar o acesso quando descobrir que você tem um problema de saúde. Muito pelo contrário. Acho que o maior problema é ela não entender. Porque quando ela não entende, ela precifica errado, ela faz um processo que não é todo organizado para poder entender o custo da operação. Sim. E vai ter dificuldade no longo prazo. É verdade. Então, a melhor forma desse mercado crescer e ter realmente resultado é a gente conseguir ter uma previsibilidade maior. E isso a gente consegue com tecnologia, fato. Perfeito, cara. Pô, isso é bem interessante, né? Então, ou seja, no início do negócio, efetivamente, comercialmente falando, 2022, Sim. Né? Meado de 2022. E já vou avançar que vocês fecharam o ano de 2023 com uma operadora que mais cresceu no país. Sim. Né? 1.600%, chegaram a um faturamento final no ano de quanto? Agora você me pegou. Não lembra não, mas depois eu vou trazer esse número para você. 160 milhões de faturamento, algo em torno disso. É uma pesquisa que a gente fez aqui. Ao que é que atribui esse crescimento? É que você conte aí, eu acho que tem uma virada de chave que atribui essa expansão de vocês bem rápida aí, né? Sim. No final de 2022, nós assinamos um contrato com a Gama Saúde. Tá. Né? Já fazia parte do nosso desenho de nacionalização ter uma rede nacional, né? E esse é um grande desafio. As maiores operadoras de saúde do Brasil, elas têm uma rede própria ou uma rede credenciada por ela. E dificilmente uma operadora consegue, numa velocidade tão grande, né, ter uma rede nacional. É por isso que a maioria das operadoras elas começam em uma região do Brasil, elas vão, aos poucos, abrindo novas praças. Perfeito. Nós fizemos uma parceria com a Gama, que tem uma rede absurdamente grande, né, e lançamos o nosso produto nacional. A partir daí, nós fomos lançando nossas vendas em cada região do Brasil, até que chegamos a São Paulo. Então, esse processo de nacionalização começou em julho de 2023. Em junho, nós lançamos o primeiro produto
nacional, na Bahia, em Pernambuco, né, Amazonas, e a partir daí a gente foi tendo esse crescimento significativo mês a mês. A nacionalização para a gente era algo essencial, né, algo essencial para que a gente consiga comunicar para o mercado como um todo o tipo de modelo de negócio que a gente está tentando implementar, né? Hoje já eu posso considerar como algo que está implementado, funcionando, porque nós Validado, temos... né? Validado, porque nós temos um resultado aí que está claro. E eu atribuo esse crescimento à tecnologia, porque a gente precisava de muita tecnologia para conseguir escalar isso. Se eu tivesse com todas as minhas operações manuais, como acontece na maioria das empresas, né, que você leva anos para conseguir digitalizar um setor, para conseguir colocar automação em um setor. A gente hoje tem processos automatizados, acho que 80% da empresa, né? E a minha equipe, ela cuida de gente. Meu time comercial cuida de relacionamento com o corretor, relacionamento com o mercado. Meu time de atendimento cuida de pessoas, né? Então, a gente acaba tendo um processo, né, muito mais amarrado no sentido técnico, né, e muito mais fluido no sentido operacional e comercial. Isso faz com que a gente consiga crescer diferente, né, de uma forma diferente da maioria das empresas. Então, hoje a gente consegue implantar um plano PME, por exemplo, de uma pequena e média empresa, em 24 horas. Rápido, né? Você não vai ter outra operadora que consiga fazer isso. Porque todo o processo a gente consegue fazer, no mesmo dia o cara consegue fazer emissão do boleto. Se ele pagar no dia seguinte, a gente está pagando comissão para o corretor. Então, é muito rápido. Claro que só com tecnologia para a gente conseguir isso. Então, eu acho que tecnologia é a base efetiva, né, do nosso crescimento. E a relação de proximidade que a gente vai gerando com o nosso público, com nossos clientes, né, sempre buscando entender o que é que não funciona. Toda vez que eu vejo alguém que tem um plano, diz assim, tem um plano da Blue, às vezes a pessoa nem sabe que eu sou CEO da empresa ou não, eu estou ali no ambiente, eu falo, você tem Blue? Como é? Fala para mim. E o atendimento? Eu quero que a pessoa me diga, porque eu faço essa avaliação o tempo inteiro. Isso é importante. Eu faço verificação da minha central de atendimento o tempo inteiro. Eu entendo que o plano de saúde precisa ter essa preocupação. Não tem como eu pensar que o usuário final é a parte menos importante no meu processo nunca. Ele é a parte mais importante. Eu preciso ter um alinhamento com quem compra o meu produto. Eu acho que isso é um diferencial. Isso tem feito a gente crescer muito rápido. E, óbvio que eu não posso esquecer, né, a nossa parceria com a Qualicorp, que é a maior administradora de benefícios do Brasil, né, que olhou para o nosso desenho, olhou para o nosso produto, viu o quanto era viável distribuir isso, né, no Brasil, e abraçou mesmo a Blue e colocou no colo e levou para o Brasil inteiro. Tanto é que hoje é nosso principal produtor, né, nosso principal parceiro a nível comercial é a Qualicorp, né? A gente tem uma relação de muita proximidade, uma relação muito forte. E isso faz com que a gente acabe tendo um resultado muito bom, porque os dois times estão empenhados com o único objetivo, né? Trazer, levar para a ponta o melhor atendimento, né? Um produto que seja acessível, né? E as pessoas acabam tendo essa sensação quando acabam comprando, né, um plano da Blue. Você falou sobre tecnologia. Eu quero entender mais como é que hoje funciona o braço de tecnologia de vocês. Você falou que hoje já tem uma equipe gigante, né? Sim. Hoje tenho na casa 18 desenvolvedores, só na casa. A gente tem 18 desenvolvedores na Blue e a gente tem uma equipe aí freelancer muito grande, né? Para projetos específicos que a gente vai fazendo. Perfeito. Então hoje, às vezes eu reúno a liderança assim, do time de tecnologia lá em casa. Só a gente vai todo mundo lá para casa, a gente vai passar o dia lá para a gente poder se isolar um pouquinho aqui do mundo, do universo inteiro e ficar só resolvendo aqui a forma de deixar esse produto e esse processo mais automatizado. A gente está fazendo várias mudanças na central de atendimento, colocando inteligência artificial, né? A gente já colocou uma inteligência artificial dentro da nossa base de dados, que tem feito já... Para começar a adquirir conhecimento ali. Sim, né? Ela já faz análise diária ali de todos os procedimentos que estão acontecendo, dos usuários, ela vai entendendo o comportamento disso. Claro que vai levar tempo para ela ficar, né, ela ter uma base de conhecimento significativa, mas a gente desde o início já colocar isso na base é muito importante, né, porque a gente vai conseguindo ter uma assertividade muito maior.
Legal, cara. E assim, final do ano passado, foi final do ano passado, vocês montaram uma sede em São Paulo, né? Sim. Sede ficava em Salvador, foi para São Paulo, muito provavelmente por conta dessa aceleração aí da Qualicorp, né? Como é que está sendo esse novo desafio para vocês lá? Crescer não é fácil. É muito bom, mas não é fácil, né? Então, a gente tem um desafio muito grande, né? Que a gente também pegou o mercado em um momento difícil, né? A gente tem hoje a maioria das grandes operadoras do país tirando da prateleira os seus produtos coletivos por adesão, né? Então, hoje existe uma escassez desse produto. As operadoras estão com um foco muito grande em vender produtos empresariais e os planos individuais ou os planos coletivos por adesão estão tendo um esvaziamento muito grande. Mas a Blue entende que faz parte mesmo da própria estrutura de vivência dessas operadoras, né? Durante todo esse período, a forma com que se trabalhou, né? E a falta, inclusive, da tecnologia nesse processo. Então, a gente acredita que seja só um momento também de se readaptar, né? Mas estávamos prontos para esse momento, então isso foi super importante. Boa. Para receber esse público, né, nesse momento de escassez de produto. E tem sido um desafio crescer nessa velocidade e continuar ouvindo o nosso cliente, né? Porque a gente não pode perder esse viés, a gente não pode perder a ideia de que a gente nasceu para ser uma operadora diferente, com relação de proximidade. Então, acho que o maior desafio efetivo da empresa hoje é manter esse processo de proximidade. Legal. Né? Porque quando você cresce, né, de forma prática, o que acontece? Toda empresa, né? Você vai crescer muito, a equipe que antes o dono, o diretor conseguia estar perto, já não consegue. Né? Se você tinha 50 funcionários, depois você foi para 100, depois você foi para 1.000, dificilmente você vai ter relação com esses 1.000 funcionários. Verdade. Né? Se você foi para 10.000, né? Então a gente tem operadoras de saúde aí que tem 30.000 funcionários. Então é um público absurdamente grande só de colaborador. Para gerir. Para gerir. E aí, qual é o desafio? Manter a cultura para essa equipe, manter um processo de proximidade com os nossos clientes. Então, eu acho que o nosso desafio é esse. Trazer isso o tempo inteiro, diariamente. Cada colaborador não chega a entender essa forma de trabalho, esse mecanismo da Blue. Acho que é o nosso desafio, o nosso maior desafio. Massa. E falando ainda pegando esse gancho de colaboradores aí, quantos colaboradores hoje vocês têm? E se hoje são 100% trabalham locais ou se você tem parte da equipe remota também? Hoje a gente está chegando, acho que nos 200, né? Colaboradores é um número muito pequeno comparado à maioria dos planos de saúde, principalmente com o tamanho que nós estamos. Mas vocês têm eficiência. Mas a gente tem eficiência e eu tenho um processo que boa parte que seria feito, né? Ou que é feito na maioria das empresas, que é manual, só são feitos de forma autônoma. Sim. Então, a minha análise documental, por exemplo, não é feita por humano, é feita por IA. Legal. Né? Então, é toda automatizada. Você eliminou, então, esse processo, alguns processos burocráticos, automatizou tudo. Para o tamanho que nós temos, hoje eu tenho 2 analistas de documentação, que são para coisas muito específicas, porque eu não tenho um volume nessa área. Essa área está toda sendo feita por OCR, leitura e, né, identificação por IA. Entendi. Então, eu tenho um processo que você tem empresas aí que tem, quando elas estão na estrutura física, ela tem 3, 4 andares só de analistas. Legal. De documentação. Né? Então, só aí eu já elimino uma parcela absurda de gente fazendo algo que hoje a inteligência artificial faz. Verdade. As áreas que eu mais invisto, né, em equipe é a área de atendimento ao cliente, relacionamento com o cliente. Tanto é que a gente está dobrando o tempo inteiro, né? A parte de atendimento e a parte de saque, né? A parte de ouvidoria, para a gente ter o máximo de relação, né, com o nosso usuário. E a parte de tecnologia, para que a gente consiga acelerar a automatização de novos processos. Então, hoje a gente tem um processo de cadastro com inteligência artificial, hoje a gente tem um processo de análise de documentação com inteligência artificial, o processo comercial, né? Ele tem a base da relação comercial que tem que ser mantida, faz parte, né? Ela é necessária. Você tem o corretor, você tem a figura do vendedor, que é quem faz a venda efetivamente, mas para ele, né, ele tem uma base tecnológica muito boa
para que o processo seja fluido. Verdade. Sendo que Ajuda na maioria muito o vendedor, né? mas na maioria das empresas, o quê? Ele tem um monte de gente para falar ali para conseguir amarrar um processo, né? Então, hoje, a gente acaba ganhando muito tempo nisso. É por isso que você falou da velocidade, às vezes 24 horas para você conseguir efetivar um contrato. Quantas vidas hoje, atualmente, a Blue tem? Aproximadamente 60 mil vidas. Cara, 60 mil vidas em praticamente 2 anos e meio de vida e efetivamente, né, trabalhando. Cara, e com que velocidade vocês estão crescendo mensalmente, o número de vidas? Eu acho que aproximadamente 10 mil mês. Quase 10 mil mês. Quais as estratégias hoje vocês estão usando, comercialmente falando? Além da força de capilaridade da Qualicorp, vocês hoje utilizam outras estratégias também de expansão? Sim, a gente tem iniciado, né? Iniciamos o segmento público, começamos a fazer, participar de processos de licitação, a pegar alguns contratos públicos. Tem sido muito bem aceito, né, os nossos produtos. Fizemos parceria com as maiores plataformas de venda aí do Brasil, em alguns estados já funcionando, né? A gente já tem Bahia, Pernambuco, Brasília, Amazonas e São Paulo funcionando a venda do produto PME, né? Até 100 vidas. A gente tem um processo automatizado e com essas plataformas responsáveis pela gestão do processo junto aos corretores. E a gente tem agora expandido, né? Fizemos um jantar agora com as maiores plataformas do Rio de Janeiro. Vamos ter o evento, a live de lançamento do produto PME do Rio, que a gente está expandindo agora os nossos PMEs para o resto do Brasil. E acho que uma estratégia também que a gente adotou e que faz parte da definição da companhia para esse ano é a nossa rede, né? A gente tem crescido com a rede Blue, crescemos muito. Então, hoje eu já tenho uma rede nacional, além da Gama. Perfeito. Então, hoje eu tenho capacidade de atender o meu beneficiário nacionalmente com Gama e também na minha rede. Isso, para a gente, é uma vitória muito grande, porque por mais que seja um processo lento, digamos assim, né, você conseguir expandir a rede, a gente tem conseguido fazer isso numa velocidade muito superior a qualquer outra operadora. Falando de rede, hoje, vocês devem ter aí uma quantidade de hospitais, de clínica bem robusta aí já credenciada em vocês. Tem número de cabeça, mais ou menos? São mais de 30 mil pontos de atendimento. Mais de 30 mil pontos, entre clínicas, laboratórios, hospitais. Pô, cara, muita coisa, hein? Cara, vocês estão acelerando muito em pouco tempo. Sim. Conheço um pouco desse mercado aí, eu vou te dizer, viu? Tem gente que está no mercado talvez há 15 anos que não chegou ainda no nível que vocês chegaram. Falando de rede própria, tem projeto futuro para verticalização de pelo menos parte da operação com rede própria? E eu, particularmente, não tenho vontade de ter uma rede 100% verticalizada. Mas eu acredito que é importante para a operadora ter pontos específicos para a verticalização. Perfeito. E a gente estuda isso o tempo inteiro, faz parte do nosso desenho, para que a gente tenha. E parte disso vai ser feito com as nossas cabines de teleatendimento. Nós já trouxemos para o Brasil a primeira. Ela está lá na Beneficência Portuguesa, em testes da Anvisa. É um processo lento mesmo, né? A gente tem mais de um ano, né, aguardando essa liberação. E aí muda a regulamentação aqui e ali, a gente acaba tendo que voltar um pouco e refazer algumas coisas. Mas a gente trouxe para o Brasil essa tecnologia com o objetivo de democratizar ainda mais o acesso. Nas cabines você tem mais de 30 especialistas que você consegue fazer, mais de 18 exames que você consegue realizar. Só dentro de uma cabine que a gente vai colocar em shoppings, estações de metrô. Então, imagina efetivamente quando isso estiver disponível para os clientes, né? Então, é uma revolução significativa para o mercado de saúde. Cara, quando estiver disponível e quando o mercado criar cultura para isso. Né? Sim. Quando eu perguntei da rede própria, eu imagino que, por exemplo, uma base para atendimento primário, né? Como tem algumas operadoras têm, tipo um centro de atendimento primário, seja algo interessante. Mas essa ideia da cabine é interessante. Se de fato as pessoas entenderem, porque muitas vezes o que você fala olhando para o médico, você consegue resolver numa cabine, né, dessa. Cara, vou ser muito sincero para você. Hoje o que a gente mais vê são pessoas dizendo que foram para o médico, que conversou com o médico nem para a cara delas olhou. É isso. O cara tá aqui, ó, de cabeça baixa, anotando, dizendo, você tá sentindo... Os nossos médicos da nossa telemedicina,
Eles passam por um processo de entender o que é que a Blue quer. Perfeito. Ela precisa tratar da saúde dessa pessoa, precisa entender como está a saúde dessa pessoa, cuidar da saúde dessa. Não é uma coisa que pode ser feita de qualquer forma. Tem que ser feita realmente de forma efetiva, porque esse resultado é o que a gente quer entregar para o mundo, né? Quer entregar para o país no longo prazo. Então a gente eu não quero passar aqui 30 anos e descobrir que eu não trouxe melhora significativa para a saúde da população. Eu quero, de fato, ter feito algo significativo. Então, partindo desse pressuposto, eu preciso efetivamente ter um processo que funcione. O público, ele está muito mais suscetível à telemedicina. Muito. Então, a gente tem já a telemedicina no nosso app, nas nossas formas de atendimento hoje para o beneficiário, mas a cabine, ela permite que você vá lá. Então, vou dar um exemplo simples. Você precisa fazer uma consulta com um dermatologista. Aí você liga para o hospital para marcar com o dermatologista do hospital tal. A massa de todos os planos de saúde que tem aquele hospital credenciado está ligando para esse hospital para poder marcar. O que é que vai acontecer? Você tem uma dificuldade de efetivar o seu atendimento numa data próxima. Com a cabine, você vai entrar na cabine, o dermatologista vai aparecer para você, porque ela vai conseguir atender pessoas do Brasil inteiro e vai estar disponível o tempo inteiro para os nossos clientes. E ela vai mandar você pegar o dermatoscópio, colocar no local, e ela de lá está vendo isso com precisão médica, porque são dispositivos médicos com capacidade de identificar da mesma forma como se ela tivesse ali olhando e perfeito. Até porque, a depender da patologia, ele não vai diagnosticar olhando só no olho. Ele vai precisar também de um dispositivo, de um dermatoscópio. Na verdade, a grande maioria, o médico ele pega o dermatoscópio para ele ter a certeza do que tem ali. O dermatologista ele tem esse cuidado. Então, se eu efetivamente consigo trazer isso para essa população, eu tenho uma assertividade no cuidado da saúde dessa pessoa. E uma velocidade em entregar isso. Ao mesmo tempo, eu vou pegar aí regiões. A gente hoje vende no Amazonas. E eu tenho um número significativo de vidas no Amazonas. Você tem regiões mais distantes, você leva 8 horas de barco para você chegar. Essas populações, elas não têm acesso à saúde nem pública, nem privada. Então, essas cabines, elas conseguem dar atendimento em qualquer lugar. Perfeito, cara. No mundo. Perfeito. Né? E a gente já tem elas funcionando em Dubai, elas já funcionam na China, elas já funcionam na Argentina. Olha. Né? Então, o objetivo de trazer isso para o Brasil é, de fato, dar acesso para os clientes a um produto que traga para eles a comodidade inteira, sabe? Porque você vai para uma unidade hospitalar, você ainda tem um outro risco, né? A própria infecção hospitalar que acontece. Então, assim, você está ali suscetível a várias coisas que não necessariamente você precisaria. A gente criou, ao longo do tempo, o brasileiro criou ao longo do tempo, uma cultura de hospitalização muito grande. Né? Antes você tinha um médico da família, você tinha aquela relação pessoal, né? Então, vamos ligar para o médico aqui da gente. É ele que sabe, é ele que cuida. Hoje em dia isso se perdeu muito. Muito, né? É verdade. Mas se você consegue ter um processo em que a pessoa se sinta abraçada, cuidada, você efetivamente consegue ter uma relação de proximidade e ela entende o funcionamento daquele dispositivo. Cara, eu acho que tem tudo para dar certo, porque além de você ter assertividade, você também leva comodidade pro cliente. Então isso é fantástico. Vocês estão sendo pioneiros aqui no Brasil, né, cara? Somos os primeiros a trazer a cabine. Ela é exclusiva, inclusive. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Uma outra curiosidade minha também é o seguinte. Como é que hoje vocês se utilizam de ferramentas para comunicação mesmo com os pacientes, com os clientes, né? Ou com os usuários, né? Como você chama. Para que vocês possam, por exemplo, trabalhar prevenção, trabalhar uma comunicação mais educativa de saúde. Existe uma operação nesse sentido também para cuidar da carteira? Né? Existe. Apesar de ser uma carteira nova, né, nós temos uma população que absorveu, né, o nosso produto tem pouco tempo, né, é um produto novo, mas a gente tem todo um processo de acompanhamento. Quando a gente começa a fazer uma detecção de que existe um beneficiário ali que a gente chama de red flow, a gente tem um beneficiário que ele tem um processo, sei lá, ou é uma gestante, ou é alguém que tem um câncer, ou alguém que tem uma outra patologia grave, alguém que precisa de efetivo acompanhamento, ele já é colocado dentro de um processo de cuidado diferente. Ele entra no fluxo de comunicação já diferente. Totalmente diferente.
Então, ele já recebe periodicamente ligações da equipe de enfermagem, ele já tem um acompanhamento à gestante, é feito um acompanhamento desde o princípio para poder fazer a ultrassom morfológica no período certo, para que todo aquele processo seja de um cuidado efetivo, para que a pessoa se sinta efetivamente abraçada. Legal. Isso tem funcionado. Pra você ter ideia, meu time de enfermagem recebe às vezes foto do neném depois que nasce. Pô, isso é Pela relação de proximidade que cria, né, a mãe cria uma proximidade com a enfermeira que está cuidando dela naquele processo. E é um período em que a mãe está muito sensível, né? Você está ali no momento que é, para a maioria das pessoas, um momento mágico da vida, né? E você ter uma pessoa que você está vendo que realmente está preocupada, né, em fazer com que você tenha a melhor assistência possível, é fantástico. Então, eu particularmente acho que o modelo que nós temos hoje de monitoramento de saúde é fantástico e tem tido resultado assim, significativo, tanto para nós quanto para os clientes. Perfeito. Uma outra pergunta também em relação às operadoras tradicionais, né? Na sua visão, né? Óbvio que você está do outro lado, né? Você está na outra ponta agora, mas a gente está vendo muitas operadoras patinarem, índice de sinistralidade a cada ano aumentando, se bem que ano passado fechou até com, né, um ponto positivo, reduziu um pouco, e existem, né, algumas entidades que falam que esse ano algumas vão conseguir até, né, ter um crescimento. Mas na sua visão, o que é que as tradicionais precisam fazer para poder virar essa chave? Porque hoje, por exemplo, a gente tem 50 milhões de beneficiários de plano de saúde no Brasil. E esse número, cara, essa chave não vira nunca. Tipo, vira em aumentar, né? Porque alguns bons anos, fica entre 47, 48, 50. Mas você nunca viu bater 60 milhões, 70 milhões, né? O que é que hoje o mercado de saúde suplementar, os operadores, na sua visão, precisa fazer, principalmente as tradicionais, para virar esse jogo, por exemplo? Óbvio que você não vai dar ouro ao bandido aí, né? Não, cara, existe uma palavra que define bem isso, que é pivotar. A gente usa no dia a dia lá na empresa e ela define bem o que essas operadoras precisam fazer. Mas assim, você chegar para um gigante e dizer assim, ó, pivote, mude, recomece. É uma baleia, né, cara? Para se movimentar é muito mais lento, né? Muito. Então, assim, é um desafio para elas também. Mas eu acredito que quem quer consegue, né? Não é impossível, não. É claro que para mim, que já nasci dentro de uma cultura, né? A cultura organizacional da minha empresa, a cultura de linguagem, né? A forma com que nós trabalhamos é já naturalmente diferente. Mas a gente tem esse puxão o tempo inteiro para ser tradicional. Porque o mercado vai puxando a gente, pedindo para a gente se adaptar ao que o que já é, o que nós temos um desafio diário de não aceitarmos isso. Então, é muito difícil para uma empresa que está acostumada a fazer de uma forma pivotar isso a ponto dela mesmo ter essa sensação de que eu não vou fazer o comum, eu não vou fazer o convencional. Mas, efetivamente, na minha visão, é a única forma de ter longevidade, não tem outra forma. Não. Senão, esse processo vai continuar tendo esses momentos de altos e baixos e vai chegar um momento que esses baixos serão mais... Tanto é que a gente tem hoje um número de operadoras no mercado muito menor do que tivemos, né, durante talvez 5 ou 10 anos atrás. Só diminui. E a tendência é continuar diminuindo. Verdade. Porque tem ficado muito difícil se manter por causa da regulamentação, que ela é muito rígida. Você tem uma regulamentação rígida. Você tem um processo em que você tem aí os cartões de desconto, né, vendendo um produto que se assemelha a um plano de saúde, mas não é, e não é regulado, não tem uma regulamentação em cima, né? Então, o tempo inteiro, hoje os planos de saúde são maior do que, hoje os cartões de desconto já são maior, né, eles são maiores, né, o mercado é muito maior do que o mercado de plano de saúde. Porque sequer tem um mecanismo de identificação de como está. Então, nós não temos nenhuma operadora de plano de saúde tão grande quanto o maior cartão de desconto que nós temos hoje. Só para você ter ideia. Porque é muito rápido para você crescer um produto que não está sendo regulado. Verdade. Agora, dentro da realidade que a gente tem, regulatória, é um super desafio. Tanto é que eu estou falando para você de tecnologias que a gente tem desenvolvido, de sistemas que a gente tem colocado em MVP, que a gente tem que submeter ainda à agência, né? Ela precisa aprovar algumas coisas. Muito regulada, né? Então, tem coisas que funcionam, óbvio, que a gente já tem aí, que já foi colocado em prática,
Mas quando você vai para, por exemplo, esse produto que vai monitorar, né, de forma, né, 360 o usuário, eu preciso que a agência valide esse processo. É óbvio que antes da gente colocar em prática, a gente vai buscar a autorização do órgão regulador. Mas eu entendo que hoje a própria agência ela tem dificuldade de regular um setor que está cada vez maior, a nível de estrutura mesmo, de sinistro. Né? Tem ficado difícil. O número de reclamações dos planos de saúde subiram absurdamente. As NIPs subiram absurdamente. E cada NIP dessa aí é cara, né? Não, Pesa. é caro e para o regulador, que tem que fazer a verificação de cada uma dessas reclamações de cada operadora, manualmente, humanamente. Então, isso vai ficando muito pesado. Então, óbvio que a gente tem que encontrar outros caminhos, né, de colocar tecnologia no processo. A própria, apesar de saber que é mais difícil, né, para o governo, né, para agências reguladoras, ter um processo de tecnologia, que o setor privado consegue fazer isso bem mais rápido, né, mas não é impossível. É importante que se busque, porque quanto mais tecnologia tiver no processo, melhor, mais assertivo, e a gente vai conseguir ter uma qualidade melhor na entrega, né, tanto para os beneficiários, quanto na própria relação do regulador com as operadoras. Maravilha. Eu acho que o caminho é exatamente esse aí. Você falou dos cartões de desconto. É algo que, eu não sabia desse número, que é hoje tem muito mais usuário do que a maior operadora. Sim. Hoje, na sua visão, né, a briga da Blue, vamos dizer assim, a briga da Blue é tirar fatia desses 50 milhões de usuários de outras operadoras ou é incluir essas pessoas que hoje utilizam cartão de desconto no universo de operadora de plano de saúde? Eu não vou dizer que a nossa briga é tirar alguém que já está assistido de um outro plano, porque ele tem assistência. Né? Obviamente que, assim, se eu puder trazer mais pessoas que não têm plano de saúde para ter uma cobertura de uma operadora, é o que a gente tem buscado fazer, sim. Agora, naturalmente, quando você tem pessoas ali atritadas já com o seu plano, que tem dificuldade, ou que estão com tabelas de preço que está fora da realidade econômica daquela pessoa, naturalmente elas acabam vindo. E isso tem acontecido de forma muito absurda, né, para nós. Então, sendo muito verdadeiro contigo, hoje nós não temos um efetivo esforço junto a essas concorrentes, assim, digamos, né, as operadoras tradicionais. De forma passiva. A busca vem pelo cliente, né, de um produto que tenha um preço que caiba no orçamento dele e que tenha uma boa rede, que tenha um atendimento. Né? Então, isso tem acontecido, a gente tem visto esse movimento. Por isso que eu falei para você, a gente também ficou pronto no momento de suma importância. Porque, imagina você, a gente teve agora um cancelamento em massa, né, dos planos coletivos por adesão, tanto da Mil quanto da Unimed. Então, as duas gigantes aí cancelando, né, suas carteiras de plano coletivo por adesão com a Qualicorp, né, fazendo um movimento gigante. Obviamente, tem muita gente desassistida, porque quando você tem um cancelamento de carteira, esses usuários precisam buscar um outro plano. A administradora vai ofertar para eles o que ela tem ali de produto, né, no seu portfólio. E a Blue acaba sendo um produto muito atrativo por causa do preço e da rede. Isso é fato. Então, eu não considero hoje que a gente tem a gente ainda não viveu esse momento de ter uma disputa ali comercial com as outras operadoras maiores, as maiores operadoras. Porque, de fato, o que tem acontecido é um movimento dessas grandes operadoras tentarem se reajustar, tentarem entender seu próprio universo, diminuir, né, seu efetivo de carteira, os seus números para conseguir se reorganizar. Desinchar, né? Desinchar, eu acho que essa é a palavra aí. Estão muito inchadas. Cara, muito bom. E eu acho que é super saudável para o mercado a descentralização, cara. Também. Muito saudável. Porque quando você tem uma centralização muito grande, né, você tem uma operadora sozinha, ela representa um número gigantesco, e ao mesmo tempo ela tem a rede, e ao mesmo tempo você vai tendo uma centralização de todo o processo em um único lugar. Consequentemente, você vai ter dificuldade, né? O usuário vai ter dificuldade porque a operadora vai ter dificuldade de personalizar o atendimento, de gerar relação de proximidade. Então, a gente entende que todo o processo que a gente está construindo, ele precisa ser construído de forma muito inteligente. Então, eu só cresço
ao mesmo ponto que eu cresço também a possibilidade de ter um atendimento também para aquele número novo, e gerar qualidade de serviço, proximidade, rede para esse público novo. Você falou aí de concentração, né, de consolidação. O mercado de saúde ele vem vivendo, né, um processo há alguns anos, né, de consolidação, né, de mercado. Vide aí, a gente vê movimentos de Redditor, Sul América, Apvida, Notre Dame. Recentemente a gente falou ali Rede Atlântica, Bradesco, Redditor. Como é que você enxerga isso, cara? Né? De certa forma, isso é bom, isso é ruim para o mercado, para as pessoas, para o cliente, né, final? Qual é a sua visão sobre isso também? Eu acho que todo movimento de centralização é perigoso, né? Tanto é que a gente tem um órgão aí regulador para regular a centralização de negócio, que é o CAD, né? Mas a gente tem visto esse movimento sim acontecendo e a gente tem visto isso sendo aprovado na maioria das vezes, né? Mas acredito na competência do órgão, entendo que ele está verificando o que realmente vai ali fazer, trazer efetivo uma centralização que cause um problema para o mercado ou não. Percebo. Porque para o regulador também é muito preocupante quando ele erra a mão nisso, porque a responsabilidade volta para ele. Isso é verdade. Então, eu acho que tem um cuidado também muito grande nesse sentido, porque senão ele vai ter um problema caso aquela centralização gere um problema no mercado. Porque imagina, você tem uma operadora que também é a maior rede, tudo está junto e esse grupo tem um problema. Esse impacto para o mercado como um todo é muito grande. Verdade. Então, muito grande. Isso precisa ser muito bem feito, bem estudado. Então, eu acredito que o que foi aprovado até hoje, muito provavelmente foi estudado com antecedência e foi entendido que era viável, era possível. Maravilha. E se em algum momento se tornar algo inviável, o próprio órgão regulador ele vai fazer movimentos em torno disso também. Isso é verdade. Quais são hoje os outros negócios que compõem o grupo de vocês, né? O grupo da Blue Company, né? Além da operadora, vocês têm outros produtos ali no ecossistema de vocês também? A gente tem 2 empresas de tecnologia, né? Eu tenho uma empresa lá na Estônia, que é uma startup de tecnologia. Eu tenho uma empresa de tecnologia em saúde, especificamente em saúde. É mesmo? Ela faz o que essa empresa? É de inteligência artificial em saúde. A gente operacionaliza para a Blue, mas já desenvolve produtos tanto para o mercado privado quanto para o setor público, né? A gente tem desenvolvido softwares para filas de atendimento, né? Para prestadores, para clínicas, oferece isso para hospitais? Ainda não para clínicas. Mas vai virar um produto comercial do grupo? Vai, porque a gente já tem desenvolvido sistemas para o setor público, né? Porque hoje a gente tem uma escassez no setor público, no sentido de ter um monitoramento de fila, de geração de marcação, né? Ainda é tudo muito humano, então a gente tem desenvolvido sistemas não só para o Brasil, mas buscando clientes no exterior. E a empresa de tecnologia que eu tenho na Estônia é uma empresa focada em tecnologia de forma geral, né? Que aí tem alguns softwares aí que são super importantes, alguns que não estão ligados ao meu negócio principal, né? Mas que são que nós acreditamos muito. Legal. Além disso, tem alguns outros empreendimentos que estão chegando aí, mas que eu prefiro não falar ainda, deixa ficar pronto. No momento oportuno aí, né? Cara, muito bom. Aí você vê o que você falou desde o início, né? O braço de tecnologia e o pensamento de tecnologia de vocês é fantástico. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Sim. Esse é o grande diferencial. Quais são os planos de vocês para esse ano 2024? Meta de faturamento, de crescimento? Onde é que vocês querem chegar no final do ano? Tá. A gente quer... Nós temos o objetivo de chegar ao final desse ano com batermos, né, mais 100 mil vidas. Eu acho que vai acontecer. 100 mil vidas? Cara, acho que vai acontecer. De bola. Tudo indica que vai acontecer antes do fim do ano, mas nós traçamos essa meta no início do ano de 100 mil vidas. Nós temos o objetivo de atingir um faturamento que inicie o ano, né, porque o faturamento de plano de saúde é uma recorrência, né, então, que inicie o ano de 2025 gerando um faturamento anual de pelo menos 400 milhões ano. Perfeito. Né? E a gente tem um grande desafio, que é o crescimento da nossa rede,
né, a rede credenciada da Blue diretamente, que a gente precisa continuar melhorando, para que ela seja cada vez melhor. Relacionando bem com a rede. Sim, para que a gente tenha condições de ofertar outros produtos além dos produtos que a gente também tem com Rede Gama, produtos regionais, né, produtos, né, com ticket que a gente consiga ali chegar numa negociação melhor com o prestador, né? A gente tem algumas negociações em andamento de capitation, né? Então o prestador está ali, uma rede de hospitais disponíveis a fechar uma parceria, né, de assumir um pouco esse risco também para que ela cuide, né, 100% dessa carteira, né? A gente vai vender um produto específico com esse parceiro, então a gente está o tempo inteiro desenvolvendo e focando em novas tecnologias, né? Eu acho que o coração da gente, ele nunca pode parar de bater por tecnologia, porque é o que faz a gente crescer na velocidade que a gente tem crescido. Muito bom, muito bom. E você falou de 100 mil vidas até o final do ano, né? Geralmente vocês fazem um plano aí plano anual, plano de 3 anos, como é que é esse... A gente faz um plano cada 3 anos, né? Mas esse ano é um ano da gente replanejar, que a gente está finalizando o 3º ano. Então esse ano a gente replaneja os próximos, só que não vão ser mais 3, né? A gente vai planejar agora onde é que a gente quer chegar nos próximos 6 anos, né? E aí eu já adianto para você que já tem um número aí? Não, vidas? Eu não tô nem pensando em número de vidas, né? A gente está mudando, inclusive, um pouquinho a forma de desenhar a nossa meta, né? Porque eu acredito muito que vai chegar um momento também que a gente precise segurar o fôlego para organizar esse crescimento cada vez mais. A gente tem que dar umas pausas, melhor, né? Porque a gente precisa entender como está o comportamento desse público, né? Então, eu cheguei a 100 mil vidas. Como é que está se comportando essas 100 mil vidas? Né? Claro que com tecnologia a gente faz isso muito mais rápido, né? A gente chega nesse entendimento mais rápido. Mas a gente tem, dentro do nosso planejamento também, esses momentos de reflexão sobre a própria carteira, sobre como está o desenvolvimento do nosso sinistro, para que a gente possa ser assertivo no longo prazo. Perfeito. E o interessante de tudo isso, né, amigo, é que vocês não têm investidor, né? Não receberam aporte totalmente 100% bootstrap aí, né? Sim, crescimento. 100%. E pretende ficar assim, pelo menos daqui a alguns anos ainda? Como é que tá aí? Eu sei que vocês devem estar sendo assediados, né? A gente tem algumas ofertas, né? Pessoas que querem liderar a rodada de investimento, empresas grandes, aí, grupos importantes, mas não tem nada definido, a gente está estudando sobre isso ainda, né? Claro que a gente entende que para crescer cada vez mais é importante que a gente consiga tracionar. Mas nós tracionamos até aqui com recursos próprios. Eu acredito que vai acontecer, mas no momento certo, né? Então a gente está estudando a forma com que nós vamos buscar esse investimento no mercado, né? Então isso está sendo ainda definido, porque tem que ser muito assertivo, né? Eu não posso fazer um movimento, uma operação que tem crescido desse jeito, né? Porque vamos lá. Com essa velocidade. A velocidade que a gente tem crescido, qualquer movimento tem que ser muito bem pensado. Não tem como ser algo pensando... Porque eu inicio um movimento, quando eu terminar ele, eu estou de outro tamanho já. Eu dobrei o tamanho, né? Então, eu preciso realmente fazer isso com muita calma, nesse momento. Isso é verdade. É um ponto, porque é um passo importante, né? Da corporação, do negócio. Cara, que papo fantástico, hein, bicho? Você vê que o papo vai rolando, vai fluindo aqui, já estamos quase 1 hora de papo. Uma pergunta que eu sempre faço aqui para todos os nossos convidados, né? Qual é a marca que a Blue quer deixar no mundo? A marca que a Blue quer deixar no mundo, gerar mudança, melhora significativa para a saúde da população. Isso é o que a Blue quer. Ela se propõe a isso e é o nosso desafio, a nossa meta de vida na Blue é essa. Fazer com que os nossos clientes tenham mudança significativa e que a gente consiga percentualizar isso na mudança, na melhora da saúde da população. Muito bom, cara. Isso aí é o propósito, é um propósito fortíssimo, né? E qual é a marca que Isaías quer deixar no mundo? A minha resposta para isso vai ser meio redundante. Eu quero deixar uma marca. Eu acho que é o maior desafio de qualquer pessoa, né? Depois que você não está mais aqui, você ser lembrado. Eu quero deixar uma marca. Como isso vai acontecer? Claro que a Blue vai representar aí, né,
depende muito dela, né? E de como a gente vai conseguir efetivamente ter o sucesso, né, com o nosso objetivo final. Mas a marca que eu quero deixar é realmente ter uma marca. Para mim já é um grande desafio conseguir marcar realmente a história, né? E eu sempre falei isso para as pessoas ao meu redor. Eu falei, só quero fazer algo que eu realmente possa deixar uma marca, quero que seja significativo. Não é pelo negócio apenas, não é pelo dinheiro, não é por fazer. Eu preciso que isso seja... Quando eu não estiver mais aqui, isso precisa ser lembrado, né, de alguma forma. E assim, minhas referências, né, os caras que deixaram marcas aí são fantásticos. Minha principal referência é o Jobs, cara, é incrível. Verdade. E deixou uma marca aí que não tem como ser apagada nunca, né? Na tecnologia, O legado ficou aí. na criação de produtos únicos, né? Então, eu acredito que se a gente conseguir deixar uma marca, já vai ser um grande sucesso. Top demais, meu irmão. Como é que a turma te acha nas redes sociais? Primeiro Isaías, depois a Blue. @Isaías Pertrelli, né? Pesquisa lá, Isaías com Z, Tá. dá pra achar. E eu sou um pouco off, né, das redes sociais, mas Low profile. eu tenho tentado um pouquinho dar uma atenção às redes sociais. A Blue é Blue Saúde, né? @Blue Saúde. Nosso Instagram é bem ativo, né? LinkedIn também. E tanto para pessoas que estão buscando fazer parte de algo que tenha propósito, né? Fazer parte de uma empresa que tem um objetivo de fazer algo realmente significativo no mundo, manda currículo. A gente está buscando pessoas que querem esse desafio. Né? E para quem quer contratar um plano, né? Ou conhecer um pouco mais antes de repente comprar um produto, vai lá nas redes sociais, dá uma olhadinha, vai no Reclame Aqui, né? Eu acho que tem muita gente que tem medo de falar do Reclame Aqui, né? Vai no Reclame Aqui. Não é que nós não tenhamos reclamações, temos, porque se não tivéssemos, não seríamos de verdade. Né? Temos reclamações, mas você vai conseguir perceber a atenção que nós damos a isso, né? Porque cada problema que um cliente meu tem, ele não é um problema do meu time de ouvidoria, é um problema meu, né? Então, eu gosto de ver esse processo 360, né? De acompanhar e ver como é que está todo, né? Como está o Reclame Aqui, como está a relação do cliente, como está a ouvidoria, como está a central de atendimento, que para mim é a essência do meu negócio, é a relação com o cliente, a proximidade, né? Então, você acha lá nas redes sociais e também no Reclame Aqui. Irmão, eu quero te agradecer demais a participação aqui, tá? Eu agradeço pelo convite. É um cara que eu já acompanho já há algum tempo. Queria muito bater esse papo com você. Acho que aprendi demais aqui. Parabéns pelo trabalho, pelo pouco tempo, né, de negócio e pelo tamanho que vocês estão e o que vocês estão construindo, né? Eu sei que vocês não vão parar nessas 100 mil. Não, e certamente, com certeza, certamente conhecendo um pouco esse mercado de saúde como eu conheço, vocês têm tudo para escrever uma história aí totalmente diferente no mercado de saúde suplementar. Então, parabéns, cara, pelo trabalho. Continue firme, porque eu vou estar de longe também acompanhando esse crescimento de vocês, tá? Galera, e para vocês que ficaram até aqui, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, né? Tem muita gente que assiste os episódios aqui que não estão inscritos no nosso canal. Se inscreve no canal, curte nossos vídeos. A gente prepara e traz convidados super especiais aqui toda semana para vocês, né? Um conteúdo de valor que a gente traz para vocês. Então, curte, se inscreve no canal, compartilha. Só reforçando, o Marca de Valor também tem o Instagram, Marca de Valor Talks, né? @Marca de Valor Talks. Então, segue a gente lá também. E espero ver vocês no nosso próximo episódio. Um grande abraço.